Fala galera do canal Joões Milionários, aqui quem fala com vocês é o Nicolas. E bom, hoje nós estamos aqui para aprender como diversificar a sua carteira de investimentos. Então, se você se interessou, deixe o seu like, se inscreve e bora pro vídeo. E bom, o primeiro passo é compreender a diversificação. Você precisa entender como você vai diversificar a sua carteira e em que você vai investir para poder diversificar ela. A diversificação ela é super importante no investimento, porque você não pode alocar o seu patrimônio em apenas um ativo, porque na maioria das vezes isso vai dar muito errado. Por exemplo, se você investir tudo em uma ação e a ação se desvalorizar, você vai perder todo o seu dinheiro. Mas se você tiver o dinheiro investido em ações e fundos imobiliários e as ações caem, você ainda vai ter os seus fundos aqui te gerando renda. Então você precisa diversificar para ter segurança e correr menos riscos com o seu patrimônio. Bom, o segundo passo é você precisa definir seus objetivos e conhecer o seu perfil de investidor, porque com o seu perfil você vai ter mais noção. Porque, por exemplo, se você é um cara que tem mais medo de investir, você vai provavelmente ficar mais na renda fixa, essas coisas. E também, se você é um cara que quer ter mais ganhos, você precisa ser um cara mais arrojado e arriscar mais. Então, consequentemente, você vai ir para a renda variável, porque não adianta você querer ganhar, mas não querer arriscar e ficar na renda fixa, por exemplo, que você não vai ganhar o que você ganharia na renda variável. Bom, o terceiro ponto, você precisa conhecer as classes de ativos disponíveis para você poder diversificar sua carteira. São eles ações, commodities, ETFs, fundos imobiliários, entre muitos outros. E bom, você precisa saber quais deles vai ser melhor para a sua carteira, para que você possa começar a investir e diversificar. E bom, você precisa conhecer o risco deles. Por exemplo, ações, fundos imobiliários têm um risco maior do que a renda fixa, por exemplo. Então você precisa conhecer o risco deles e saber como cada um funciona para que você possa investir neles e colocar eles na sua carteira de investimentos para você poder começar a diversificar ela. Bom, quarto ponto é a distribuição dos ativos. Você vai diversificar, mas como você vai distribuir eles, aí é onde entra o quarto passo. Então, por exemplo, se você tem 10 mil reais, você vai colocar 5 mil em ações e 5 mil em fundo imobiliário, ou você vai fazer outra coisa, 2.500 em ações, 2.500 fundos imobiliários, 5 mil na renda fixa, tem ações do exterior e muitas outras coisas. Então você precisa pensar e saber como você vai distribuir o seu dinheiro para colocar na sua carteira de investimento. E bom, o quinto passo é a diversificação dentro da classe dos ativos. Então, primeiro você já decidiu onde você vai colocar. Por exemplo, 10 mil, 5 mil em ações, 5 mil em fundos imobiliários. Mas agora, como você vai distribuir eles dentro dos ativos? É como se fosse uma subclasse. Então, você precisa saber, eu tenho 5 mil em ações, então eu vou colocar R$ 1.000 na Petrobras, R$ 1.000 em Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e por aí vai. Você precisa saber como e em quais empresas você vai investir, em qual subclasse você vai dividir o seu patrimônio. Igual fundos imobiliários. Você vai investir em fundos imobiliários, beleza, mas em qual fundo você vai investir? Você precisa ter essas coisas em mente. Bom, o sexto ponto é que você precisa ter uma certa segurança na sua carteira de investimentos. Então, o primeiro passo para a segurança é o fundo de emergência e também ativos que não tem tanta volatilidade no mercado. Então, aqueles ativos que não variam tanto. Por exemplo, na renda fixa, como acontece com a taxa Selic, que não varia tanto igual na renda variável. Então, você precisa ter uma certa segurança. Então, uma parte do seu patrimônio você deixa segura e a outra você vai lá e investe ele na renda variável, ações, fundos, essas coisas. E o sétimo passo é acompanhe e reajuste os seus ativos e sua carteira de investimento. Você precisa estar sempre acompanhando e sempre olhando o que você vai fazer com os seus ativos.
se você vai vender, vai comprar mais, o que você vai fazer com eles. Então você tem que ficar sempre de olho no mercado e de olho nas suas ações, se elas estão rendendo bem e se está valendo a pena realmente ter elas. Então sempre se pergunte isso e nunca pare de aprender e acompanhar a sua carteira. E bom, recapitulando, os 7 pontos foram: compreenda a diversificação, defina seus objetivos e entenda o seu perfil de risco, qual é o seu perfil de investidor, classe dos ativos para você diversificar, a distribuição dos ativos, como você vai distribuir eles em empresas, fundos, essas coisas, a diversificação de outras classes de ativos, atenção na segurança da sua carteira e o 7º ponto, sempre continue acompanhando ela. Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve e compartilha, que você vai estar me ajudando pra caramba. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou!